Uma das coisas do mundo dos livros é que realmente é inesgotável. Uma vida não é suficiente para você ler. Alguns vídeos atrás, foi comentado aqui, os padrões de cada leitor. E é uma pergunta aparentemente sem resposta. Assim, quantos livros é possível ler numa vida? Varia muito de pessoa para pessoa, tem coisas que são impossíveis. Algumas respostas que são dadas, que você encontra por aí, na internet, principalmente, são irreais. Mas, na média, 3, 4 livros por mês é o razoável, assim nos parece. E angustiante também, porque as bibliotecas estão cheias de livros, as livrarias a mesma coisa, você percebe rapidamente que você vai morrer antes de ler esses livros todos, né? Mesmo aqueles que mais te interessarem. É possível, então, você se dedicar a ler livros muito específicos, a ler livros da nova poesia goiana, de autores, romances de escritores que só são conhecidos em Sergipe? Não é possível isso. Mas aí o problema, assim, mesmo coisas tão específicas, mesmo em Sergipe, mesmo entre os novos poetas goianos, pode existir coisas maravilhosas. Aí que é o problema. Você, muitas vezes, pode ser o caso de você deixar de lado clássicos totais, deixe de ler, adie a leitura de todos os livros do Drummond, ou qualquer outro autor bem conhecido, e pare um pouco para prestar atenção nesses outros autores. Muitas vezes isso vai compensar. Nem sempre, não estou sugerindo isso. Aí vale aquela frase do Sérgio Porto, de onde você menos espera que vai sair alguma coisa, é dali que não sai nada mesmo. O normal é esse, para livros muito específicos de literatura regional, né? Mas outras vezes não. E é em relação a essas outras vezes que compensa, que você descobre do acaso, e é muito gratificante, como se diz isso. Descobrir um autor que você nunca havia ouvido falar, ninguém havia sugerido, não ganhou concurso algum e tal, e é um grande talento. Então, entre outros que já foram em edição, já foram assunto de edições passadas aqui, o Enio Teodoro Vanck, que é justamente, são esses os seus livros. O primeiro, inclusive, que descobrimos numa biblioteca pública da cidade, que não era dele, inclusive, ele é de Joinville. Descobrimos esse livro na biblioteca de São Bento do Sul, A Saga dos Imigrantes. São livros de memórias. Depois Menino de Serraria, depois Serraria, Santa Adelaide. É algo próximo ao caso de escritores mineiros que escreveram muitos livros de memória. Nos ocorre aqui agora Baú de Ossos. E não me lembro do autor, mas ele é bem mais conhecido que o Enio Teodoro Vanck. O fato é que um escritor regional, escrevendo sobre coisas muito características da época em que ele viveu, em Joinville, naquela região, são primorosos os livros. Não lemos todos, mas só de termos lido 3 volumes já dá a medida de que a coisa era interessante. Esses livros, eles compensam, na verdade, você vai fazer quase que por amostra. É o que fizemos, né? Lendo um livro e perceber que existia ali um grande talento. Livros de memórias geralmente também são interessantes, é um tipo de livro, um tipo de literatura que ele conta com alguma vantagem. Você não vai ter que imaginar, você vai ter que se lembrar. Alguns livros não se baseiam em coisa alguma, não tinha como o autor recorrer a isso. É algo semelhante a livros sobre viagens, também facilitado, por razões óbvias, né? Porque aquilo que o escritor viu ao longo de viagem, ele vai reproduzir no livro, ele não vai precisar também recorrer à imaginação, como era o caso, para efeito explicar isso que eu estou tentando dizer, do Edgar Allan Poe, do O. Henry, escritor americano, que escreveu muitos livros na prisão, e aí eram limitados por essas coisas. O Dostoiévski também,
as memórias entram, a memória do escritor entra frequentemente, mas nem sempre. Agora, em se tratando de livros exclusivamente dedicados à lembrança de uma época, de um lugar em que o escritor viveu, isso fica um pouco mais fácil. É o caso e a nossa sugestão dos livros do Enio Teodoro Van, que tem uma observação, ele próprio observação, ele observa no final de sua vida que é um pouco triste, mas é verdade, né? Aparentemente ele não tinha essa noção, assim, de que sim, eu vou morrer, mas os meus livros ficarão. Não, infelizmente os seus livros também não ficarão, porque não tiveram outras edições, tirando um ou outro, e nós aqui no caso, destacando a qualidade dos seus livros, a tendência é que ele um dia seja esquecido, mas na verdade como todos os outros escritores. Chegará um tempo em que Machado de Assis, Shakespeare também serão esquecidos. O detalhe é que vai ser esquecido um pouco antes, provavelmente.